Muito bom dia a todos, meus irmãos. Podemos abrir as nossas Bíblias, Neemias capítulo 8. Neemias capítulo 8. E vamos já ler, apesar de ser cerca de um quarto daquilo que nós tivemos de ler a semana passada. Na terça-feira. Sim, semana passada, não é? Esta semana temos menos versículos, será mais rápida a leitura. Neemias capítulo 8, diz assim a palavra do nosso Deus. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do 7º mês. E leu no livro, diante da praça, que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazeias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Abadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se, e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, Bani, Serbias, Jamim, Acube, Sebetai, Udias, Maazeias, Quelita, Azarias, Zuzabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam tudo o que o povo lhe disseram. Este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. No dia seguinte, ajuntaram-se a Esdras, o escriba, os cabeças das famílias de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, e isto para atentarem nas palavras da lei. Acharam escrito na lei que o Senhor ordenara por intermédio de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas durante a festa do 7º mês, que publicassem e fizessem passar pregão por todas as cidades e em Jerusalém, dizendo, saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, ramos de zambujeiros, ramos de murtas, ramos de palmeiras e ramos de árvores frondosas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, trouxeram os ramos e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Toda a congregação dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e nelas habitou, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até àquele dia. E houve muito grande alegria. Dia após dias, leu Esdras no livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao último, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene, segundo o prescrito. Vamos orar, meus irmãos.
Nosso Deus e Pai, nesta manhã nós pedimos que Tu possas falar aos nossos corações, que possas iluminar as nossas mentes para nós podermos entender as maravilhas da Tua palavra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Podemos tomar os nossos lugares, meus irmãos. Um breve resumo do que nós temos vindo a ouvir e a falar em Neemias, no livro de Neemias. Capítulo 1, Deus vai quebrar o coração de Neemias. Capítulo 2, Deus vai abrir as portas ao próprio Neemias para ele poder avançar nesta missão da reconstrução dos muros de Jerusalém. Capítulo 3, o povo começa a trabalhar unido. No capítulo 4, vamos ver a primeira oposição que o povo vai enfrentar, que é uma oposição que vem de fora. No capítulo 5, essa oposição passa a ser interna por conta do pecado do povo. No capítulo 6, vamos ver que o povo vai perseverar até à conclusão do muro. E na semana passada, na terça-feira, nós vimos que Deus ele vai organizar o seu povo. Tanto que vimos várias famílias sendo organizadas. Agora, no capítulo 8, o muro já está totalmente reconstruído. A cidade também já está organizada. O povo também já está reunido. Mas ainda faltava algo essencial para o povo de Deus estar à imagem do nosso Deus. Faltava renovação espiritual àquele povo. Porque, como nós sabemos, muros, eles podem ser reconstruídos. Mas se não houver a palavra de Deus, o povo continua espiritualmente fraco. Pode estar fisicamente protegido com muros, mas espiritualmente, sem a palavra de Deus, o povo continuaria fraco. Fácil de abater pelos inimigos. E Neemias 8 vai-nos mostrar algo tremendo. Que quando a palavra de Deus ela volta ao centro do povo de Deus, o povo é transformado. O nosso primeiro ponto é o povo volta-se voluntariamente para a palavra. Dos versículos 1 ao versículo 3, nós vimos isso. O capítulo começa de uma forma surpreendente, dizendo: em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés. Reparem numa coisa importante. Não foi Esdras que impôs a leitura do livro. Não. O povo é que pediu. Lemos no final deste versículo, o povo é que pediu para Esdras trazer o livro da lei. Eles dizem, traz o livro. E isto mostra que aquele povo tinha uma fome espiritual, desejava mais. E isto é algo muito importante. Durante muitos anos, este mesmo povo que nós estamos a trabalhar, eles tinham estado muito e vivido muito afastados da lei. O exílio não foi apenas uma perda da terra, mas foi uma consequência do abandono que eles tinham à palavra de Deus. E os profetas já tinham advertido, tinham chamado ao arrependimento, e o povo até este momento tinha ignorado todas essas advertências. Mas agora, depois de Deus os disciplinar de todas as maneiras possíveis, eles ficarem sem nada, ficarem desprotegidos, depois de toda esta disciplina por parte do nosso Deus, algo vai mudar no coração deles. Eles começam a desejar o principal. Depois de Deus trabalhar em todas as áreas da vida deles, finalmente chegamos ao principal. Eles começam a desejar aquilo que eles antes mais desprezaram. Irmãos, isto é sempre o sinal de avivamento verdadeiro. Nós, por vezes, ouvimos que avivamentos começaram com uma noite de louvor. Meus amados, o avivamento verdadeiro, ele não começa com emoções muito fortes. Ele não começa com manifestações extraordinárias. Não. O avivamento verdadeiro, ele vai começar quando o povo de Deus deseja ouvir a palavra de Deus. Isso é avivamento. E esta é uma pergunta muito honesta que nós precisamos fazer hoje. Será que nós temos fome? Será que nós temos esta mesma fome que o povo em Jerusalém estava a ter? Porque uma igreja pode ter muitos programas, podemos ter muitos eventos, muitas atividades, podemos ter muitas conferências como a que tivemos na semana que passou, mas se não tivermos fome da palavra de Deus,
a nossa igreja vai estar fraca espiritualmente. A nossa igreja pode ter muitas ideias, muitas atividades, atividades para mais crescidos, para adultos, atividades para crianças, mas se não tivermos fome da palavra, a igreja é fraca. Mas quando Deus começa a renovar um povo, uma das primeiras coisas que Deus faz é exatamente esta: desejo pelas Escrituras, desejo pela palavra. Depois de anos de exílio, de decadência e de disciplina de Deus, o povo começa a perceber algo: que a maior necessidade deles não era apenas reconstruir a cidade de Jerusalém, mas era ouvir a palavra de Deus novamente. E, meus irmãos, uma igreja saudável não é aquela que apenas canta bem, trabalha bem, organiza bem, mas é também aquela que deseja ouvir a palavra. E o versículo 2 vai dizer: Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender. Ou seja, toda a comunidade estava presente. A palavra de Deus não era apenas para líderes, apenas para homens, apenas para mulheres, apenas para crianças. Não, a palavra era para todo o povo. E o versículo 3 ainda adiciona algo ainda mais impressionante. Diz: desde a alva até ao meio-dia. Isto são praticamente 6 horas de leitura e ensino da palavra. Se há alguma igreja em Portugal que eu acho que conseguiria chegar perto das 6 horas, seria a nossa, sinceramente. Meus irmãos, imaginem esta cena. Desde a alva significa desde o nascer do sol. Então vejam aí, cerca daí, no verão, 1 hora, mas desde as 6 horas no verão até às 12 horas. 6 horas no total de leitura e ensino da palavra. Homens, mulheres, crianças, de pé, atentos a ouvir a palavra de Deus. Hoje, muitas vezes, pensamos que ouvir a palavra de Deus durante 40 minutos é longo, apesar da nossa igreja não pensar assim, mas ouve-se isso em muitos lugares. Mas aquele povo estava disposto a ouvir por muitas horas. Obviamente, eu não defendo que nós devemos pregar um número específico de tempo, apesar de ser aquele que até verbalmente o faço mais afincadamente no que diz respeito ao tempo de pregação, mas nós podemos ouvir uma pregação de 40 minutos, isso não implica que nós não possamos ouvir uma pregação de 3 horas, não é? Mas porquê? Porque é que homens que não ouviam a palavra, tinham tanto desejo que conseguiram passar 6 horas a ouvir a palavra. Eles entenderam algo que muitas vezes nós esquecemos, que é quando Deus fala, isso é mais precioso do que qualquer outra coisa. E eles estavam numa seca há muito tempo. Há muito tempo que eles não tinham este gosto. É como quando nós estamos de férias, voltamos à nossa igreja local e nós sentimos uma saudade tremenda. Então a palavra de Deus não é apenas uma informação que eles ouviam, que eles, é assim, não. Eles sabiam que a palavra de Deus era a própria voz do Deus. É por isso que os reformadores tinham tanta convicção sobre a centralidade das Escrituras na igreja, no povo de Deus. E a reforma nasceu exatamente desta redescoberta. Deus fala através da sua palavra. Quando Martinho Lutero abre a sua Bíblia e entende que o próprio Deus está ali a falar. Martinho Lutero disse algo simples, mas ele repetia. Ele dizia: a palavra de Deus faz tudo. É quase como: eu não preciso fazer nada. A palavra de Deus faz tudo. Conhecemos outra expressão: a palavra de Deus é como um leão. Nós só precisamos de a abrir e ela vai fazer todas as coisas. Ou seja, não é o pregador que vai transformar os corações. Não são técnicas humanas que vão produzir vida espiritual, embora possam haver, pregar com pontos para os irmãos ouvirem de uma maneira mais simples, entenderem e lembrarem-se depois mais tarde, usar uma linguagem mais apropriada ao local onde nós estamos. Mas isso não interessa de nada se a palavra de Deus não for aplicada pelo próprio Deus, mas for aplicada pelo pregador
com aplicações mundanas, aplicações que diminuem aquilo que é o próprio Deus. Mas, amados, a palavra de Deus tem de ser aplicada somente pelo Espírito Santo. E quando a palavra de Deus é proclamada, Deus vai agir. Por isso a igreja sempre deve ser um povo reunido em torno da palavra. A palavra deve estar sempre no centro da igreja. E o texto vai dizer: os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Meus irmãos, isso revela reverência. Nós hoje vivemos numa cultura da distração. O nosso telemóvel está no bolso, ele até pode estar em modo silencioso ou vibração. Se ele vibra, nós já estamos distraídos. Já nos distraímos, porque nós já estamos, mesmo que não vamos lá ler ou ver o que está lá, nós já estamos a pensar, bem, o que é que será? Será que foi uma mensagem que eu recebi? Será que é alguém pôs um gosto numa publicação minha numa rede social? O que será? Será que aquele influencer que eu gosto, aquele pregador famoso do Brasil ou da América que neste momento ainda não estão com os seus cultos, lançou algum vídeo no YouTube? O que será que aconteceu? E rapidamente nós nos distraímos. A nossa atenção, ela dura minutos. Ela dura às vezes segundos. A nossa atenção, ela é momentânea. De um momento para o outro, ela desaparece. Mas quando o coração, ele é despertado, meus irmãos, o povo deseja ouvir Deus a falar. O nosso segundo ponto: a palavra é lida com reverência e explicada com clareza. O texto continua a descrever algo muito significativo. E Esdras sobe a um púlpito de madeira, nós também temos um, preparado para aquele momento. Ou seja, um púlpito que não tinha outro fim, mas sim a proclamação do Evangelho. Versículo 5 diz: Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Várias coisas importantes aqui. Primeiramente, Esdras abre o livro à frente do povo. O povo sabe o que está a ser falado. O povo sabe que o que Esdras vai proclamar não é uma ideia dele, mas é a palavra de Deus. Depois, vemos que ele estava acima deles. Entendamos, hoje nós estamos aqui poucas pessoas e usamos o microfone para se ouvir bem. Imaginem o que era naquele momento, tantas e tantas pessoas, sem microfones, não é? Como seria? Eles certamente falavam um pouco mais alto do que nós. Mas também temos a possibilidade, aqueles que tiverem, de ir à Grécia, etc. Vemos aqueles teatros antigos onde eles falavam e eles têm um certo ponto, se eles falam ali a sussurrar, toda a gente ouvia. Nós vimos que, inclusivamente, nessas coisas, o nosso Deus é com o seu povo. Amém? E por último, nesta descrição do versículo 5, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. O povo levanta-se. Isso não é um ato formal, nós também o fazemos quando lemos a palavra de Deus, mas sim um ato de reverência. Aquele povo entendia que não estavam apenas a ouvir um homem a ler um livro, eles estavam a ouvir o próprio Deus, por intermédio daquele homem. Depois o versículo 6 vai dizer: Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Quando a palavra de Deus ela é lida, ela é explicada, há sempre uma resposta congregacional, ou seja, uma resposta da igreja, do povo. E depois o versículo 8 vai explicar algo muito importante. Vai dizer: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendessem o que se lia. Aqui temos um princípio fundamental da pregação. Reparem como é que o texto descreve o que aconteceu. Eles primeiro leram, depois eles explicaram e depois eles entenderam. Isto parece simples, mas é exatamente um modelo bíblico de pregação. O objetivo da pregação não é impressionar pessoas com os exemplos mais bonitos, embora os pregadores gostem de ter aquela frase que a preparam no seu esboço e quando chega aquele momento da pregação que tem aquela bonita frase e ficam à espera que o povo diga amém ou abra os olhos, que é uma frase incrível, mas isso não é pregação, não é o objetivo da pregação.
O objetivo da pregação não é entreter durante 45 minutos, uma hora e pouco. Não é mostrar que o pregador tem conhecimento, mas o objetivo é ajudar o povo a entender a palavra de Deus. João Calvino dizia algo muito profundo. Quando a Escritura é fielmente exposta, é aí que Deus fala ao seu povo. Deus não vai falar ao povo de outras maneiras. Quando Deus definiu uma maneira para falar ao seu povo, através das Escrituras, através da exposição. E é por isso que, historicamente, as igrejas reformadas sempre colocaram a pregação no centro do culto. Se nós repararmos no nosso boletim de culto, a pregação ela está no centro. Nós iniciamos com uma leitura da palavra, oramos, cantamos, depois nós vamos à pregação, ao sermão, depois novamente cantamos e terminamos o nosso culto. Reparem, não porque o pregador seja o mais importante do culto, não porque é como se nós fôssemos a um festival e há um momento todas as atenções vão para aquele artista, o nome do cartaz, o cabeça de cartaz. Não é por isso. Mas é porque tudo aponta para o sermão. Se repararem, a nossa abertura de culto, o texto, tem a ver com o sermão. A nossa capa do nosso programa de culto, o versículo que lá está, tem a ver com o sermão. As músicas que nós cantamos têm a ver com o sermão, não por causa do pregador, mas por causa do nosso Deus. Então, meus amados, nós sempre temos de colocar a palavra no centro. Uma igreja pode ter muitas coisas boas, pode ter uma boa música, com bons músicos, pode ter uma boa organização, pode ter uma boa comunhão entre irmãos, mas se a palavra ela não é explicada claramente, a igreja começa lentamente a enfraquecer. Os relacionamentos podem não enfraquecer, até podem estar muito fortes, tudo pode estar muito forte, mas espiritualmente a igreja fica fraca. O crescimento espiritual, ele nasce sempre através da aplicação de Deus ao coração de cada pessoa. Então a palavra de Deus, ela é lida, explicada e aplicada. Não basta ler, é necessário explicar. Não basta explicar, é necessário levar o povo a entender como aplicar isso à sua vida. E isto é exatamente o que nós chamamos de pregação expositiva. O nosso pastor convidado do nosso retiro este ano é o mais dotado para nos explicar acerca disto no nosso país hoje em dia, o pastor Diego. Então a autoridade, meus irmãos, não está no nosso pregador, mas está na palavra. Próximo ponto, a palavra confronta e produz arrependimento. Quando o povo entende a lei, algo vai acontecer. Eles começam a chorar. Quando o povo ouve a lei e a entende, versículo 9, todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Porquê? Porquê é que será que aquele povo chorava ouvindo a palavra? Porque a palavra, ela revela o pecado. Irmãos, é importante nós percebermos que o povo não começou a chorar porque alguém os manipulou emocionalmente. Eles não começaram a chorar porque um piano fazia uns acordes bonitos, o piano até tinha um pad que deixa assim um reverb, um eco mais bonito, que nos emociona. Não. Eles choraram porque eles entenderam. Eles choraram simplesmente porque a palavra foi lida. E quando a palavra é compreendida, o coração é confrontado. E a lei mostrava-lhes quando se tinham afastado da vontade de Deus. A lei mostrava quando eles tinham estado longe. Mostrava-lhes a distância entre a santidade de Deus e a vida que eles estavam a viver. E isto é algo que continua a acontecer hoje. A Escritura vai ser como um espelho. Quando olhamos para as Escrituras, nós vemos quem realmente nós somos. Em Hebreus 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e consegue discernir os pensamentos e intenções do nosso coração. Por isso, quando a palavra ela é pregada fielmente, ela vai produzir sempre uma reação no povo. Alguns resistem, é essa a sua reação. Outros o ignoram,
mas aqueles que têm um coração, mas aqueles cujo coração é tocado, começam a ver o próprio pecado com clareza. Aquilo que nós pecávamos e nós nem entendíamos como pecado, nós começamos a perceber que de facto isso vai contra a lei de Deus. E é exatamente isso que estava a acontecer aqui no capítulo 8 de Neemias. A lei estava a mostrar a distância entre o povo e a vontade de Deus. Quando a palavra de Deus ela é compreendida, duas coisas vão acontecer. Primeiro, vem a convicção e depois a transformação. Mas Neemias e Esdras, eles dizem algo surpreendente. Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não pranteeis nem choreis. E depois dizem, a alegria do Senhor é a vossa força. Inclusive há um hino antigo que é exatamente baseado aqui. A alegria do Senhor, a nossa força é. Isto é importante. A palavra primeiro vai expor o pecado, mas a palavra, ela não termina no desespero desse mesmo conhecimento do pecado. A palavra conduz a uma alegria verdadeira, a um arrependimento verdadeiro. Meus amados, e o arrependimento verdadeiro, ele não termina em tristeza profunda, embora a tristeza profunda exista no arrependimento verdadeiro. Mas o arrependimento verdadeiro vai terminar numa alegria restaurada, uma alegria completa. O nosso último ponto, a palavra produz obediência prática. No dia seguinte, ao que nós lemos, os líderes voltaram para estudar a lei e vão descobrir algo que tinham negligenciado, que é a festa dos tabernáculos. Versículo 14 diz, acharam escrito na lei que os filhos de Israel deviam habitar em tendas. Então o povo começa a obedecer, começa a ler, entende o que estava de errado e começa a obedecer. Eles vão construir tendas, vemos que eles vão buscar vários tipos de madeira, eles vão celebrar a festa e eles recordam a fidelidade de Deus. E o versículo 17 vai dizer algo incrível. E houve muito grande alegria. Porque é que depois do povo ouvir a palavra de Deus novamente, se arrepender dos seus pecados, porquê? Porque é que depois há grande alegria? Meus amados, aqueles que obedecem a Deus, eles são alegres. Ouvir a palavra de Deus sem obedecer não transforma ninguém, não dá alegria a ninguém, mas transformação acontece quando a palavra ela é aplicada à vida e isso resulta numa alegria completa. Reparem que o capítulo ele não termina com emoção, ele vai terminar com obediência. O povo descobre algo na lei que tinham negligenciado, a festa dos tabernáculos, e imediatamente eles começam a praticar o que eles aprenderam. Não é ouvirmos, realmente isto é sério, daqui a um mês eu começo, daqui a uma semana eu vou começar a fazer. Não. Ouvir a palavra de Deus sem obedecer não produz uma transformação verdadeira. Tiago diz algo semelhante no Novo Testamento, diz, devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Há pessoas que gostam muito de ouvir sermões, há pessoas que ouvem demasiados sermões até nas redes sociais, gostam de aprender teologia, gostam de saber tudo. Gostam até de discutir doutrina. Mas a pergunta mais importante não é o que aprendeste. A pergunta que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo irá fazer no dia do juízo não é o que é que tu sabes de mim. É tu e eu nos conhecemos verdadeiramente. Não é se tu sabias demasiadas disciplinas de seminário. Não. A pergunta é como é que nós estamos a viver aquilo que nós já aprendemos. Porque a verdadeira maturidade espiritual, ela aparece quando a palavra vai moldar a nossa vida. Nós podemos conhecer muita coisa e ainda assim não conhecer o próprio Deus. Nós podemos conhecer teologia e não conhecer o próprio Deus. Nós podemos conhecer pregações positivas e não conhecer a palavra de Deus. Meus amados, Neemias 8, ele mostra um povo reunido em torno da palavra.
mas isso apontava para algo muito maior. No Novo Testamento, e é engraçado nós estarmos a estudar isso ao domingo, embora hoje seja domingo também, mas quando o nosso pastor prega, embora em Neemias, Antigo Testamento, nós olhemos para o povo reunido à volta da palavra, no Novo Testamento, nós vemos a própria palavra no meio de nós. Cristo, Ele mesmo, veio para o meio do povo. Onde no Antigo Testamento o povo tinha que se reunir à volta de um livro, no Novo Testamento, a própria palavra, o próprio livro, o próprio verbo, Ele veio. João 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esdras leu a lei ao povo, mas Cristo, Ele vai perfeitamente revelar a vontade de Deus. Esdras vai explicar a palavra. Esdras vai ler, explicar e aplicar a palavra. Cristo, Ele é a própria palavra. Cristo, embora Ele seja a própria palavra, Ele ainda assim Ele nos explica quem Ele próprio é. E através do Evangelho, algo ainda mais profundo acontece, meus irmãos. A lei, a palavra, revela o pecado. Nós vimos isso lá em Neemias. A lei no Antigo Testamento, ela revelava o pecado, ela condenava o pecado. Mas em Cristo, meus irmãos, Cristo, Ele nos vai oferecer o perdão. A lei mostrava a necessidade de arrependimento. Cristo nos vai conceder uma nova vida. Então, Neemias 8 ensina-nos que a restauração verdadeira não acontece apenas com muros reconstruídos, embora fosse importante, mas acontece quando a palavra de Deus volta ao centro. Uma igreja pode ter uma boa estrutura, como vimos no início, pode ter atividades importantes, pode ter uma boa organização, mas se a palavra não estiver no centro, a igreja vai perder toda a sua força. Então, para terminar, a palavra revela o pecado, a palavra conduz ao arrependimento, a palavra produz alegria e a palavra gera obediência. E a pergunta final é esta: temos fome da palavra de Deus? Ou estamos satisfeitos com a atividade religiosa que nós temos hoje em dia? Porque quando o povo se reúne em torno da palavra, Deus transforma os corações. E quando Deus transforma corações, toda a comunidade é renovada e aqueles que estão à nossa volta, eles veem isso e Deus pode tocá-los. Então que o Senhor nos dê amor pela sua palavra, mas também fidelidade para nós a podermos viver diariamente. Amém, meus irmãos? Vamos orar e preparar-nos para louvar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graças nesta manhã, porque a tua palavra ela é tão importante para nós. Te damos graças porque durante todos estes anos, todos estes séculos, tu a guardaste fiel, intacta, até aos nossos dias. Senhor, te agradecemos pela vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que viveu uma vida que não merecia viver, uma vida que resultou na sua morte, uma vida que nós merecíamos viver, uma vida que foi gozado, maltratado, traído, tudo isso por nós. Nós o fizemos a Ele e Ele passou por isso também por nós. Nós te damos graças. Sê connosco para entendermos as maravilhas do Evangelho, para te glorificarmos todos os dias que nós estivermos nesta terra. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.